treinador do time do Craque, é uma das boas revelações desse campeonato do ano de 2023, faz um grande trabalho, o ex-atacante da equipe atleticana, o nosso grande Massaro. Nome italiano, né? Nome bonito, rapaz. O trabalho dele tá mais bonito ainda. Grande Massaro, seja bem-vindo aqui no microfone Band News. Campanha boa do Craque, hein, Massaro? Boa tarde. Boa tarde a todos os participantes, aos ouvintes, ao torcedor catalano. E obrigado pelas palavras, mas hoje é um pouco difícil, assim, por mais que a gente entenda a tabela, por tudo que vem sendo construído, mas eu estou com um gostinho de que a gente poderia ter feito algo mais no jogo de ontem. Então, o sorriso está um pouco amargo, fica para dentro, mas também tenho convicção do que a gente pode fazer e pode chegar, e o que me deixa tranquilo referente ao que a minha equipe, pelo que eu vi ontem, o Atlético jogou com a sua força máxima e tudo que podia. A minha equipe jogou com a força máxima, mas não deu tudo que tinha. Então isso daí ainda eu consigo ter um parâmetro e um planejamento para a sequência do campeonato. Massaro, a gente tem assim, uma visão muito simplista, né, das equipes do interior goiano, que são equipes que são participantes. E aí você vê nessa temporada o Craque com alto investimento, o Craque fazendo investimento alto na sua arena, o estádio está totalmente reformulado, o estádio está bonito, o gramado, que era a grande crise do campeonato, está um gramado bacana, um gramado totalmente aceitável, bom, né, melhorou demais, a estrutura do estádio melhorou também, e o time dentro de campo tem correspondido, tem feito grandes jogos. Empatou com Vila, empatou com Goiás e ontem jogou muito bem contra a equipe do Atlético. Desculpa te corrigir, nós empatamos com o Juiz. Com o Vila, aquele pênalti, nem lá em Ribeirão a gente joga pelado. Não foi pênalti, Massaro? Mas nunca. Não foi pênalti? Com todo respeito, nunca. Até pelos critérios do que os árbitros vêm adotando no Campeonato Goiano, tô ali na beira do campo. Eu não falo um palavrão, eu não apelo, mas eu sou enérgico e sou vibrante com a minha equipe. Eu tô ali, eu tenho sangue, eu quero vencer. E eu converso muito com o Bandeira, com o quarto árbitro, falo, você está vendo a mesma coisa que eu. Se eu for ficar recortando todos os lances e mandar, porque eu estudo todos os jogos, se eu ficar recortando todos os lances para mandar para eles, vai ficar chato. Então eu até vou aproveitar o espaço, eu falei isso ontem antes do jogo. Para com interpretação. Vamos ajudar o juiz também, que é difícil para ele. Para com margem interpretativa. Se eu ler um texto agora, eu vou interpretar de um jeito e você de outro. A regra não pode ser interpretativa. Ela tem que ser definitiva. Um exemplo, bateu na mão dentro da área. Não importa se é por querer ou sem querer, pênalti. Acabou, aí não tem interpretativo, porque um juiz interpreta uma coisa, outro do outro. Aí sempre vai ter um falar, nossa, mas no outro jogo não teve. Para com o interpretativo, isso vai ajudar até no VAR. Não tem interpretação. É ou não é? Simples. Para mim é isso. O futebol vai ficar muito mais dinâmico. 12-16, qual que é o diferencial do Craque até agora? Né? Fora de campo as coisas estão funcionando, mas dentro de campo que é a grande dificuldade, né, Tim, para você montar equipes do interior goiano, a dificuldade financeira é muito grande e tudo mais, mas o Craque montou um grande elenco que tem sido muito bem treinado por você. Qual o diferencial desse Leão do Sul para essa temporada? Acho que primeiro a gente tem que entender também a força que foi feita da diretoria, né? O seu Adib com a reforma do gramado. Isso era um problema, independente do elenco que você tem, se não tem um palco para o jogo, não muda. Não adianta você ter bons jogadores onde o teu campo não proporciona você proporcionar o jogo, propor o jogo. Então, para começar daí, acho que agradecer o empenho que foi feito pela prefeitura, né, através do seu Adib, ter um gramado hoje. E o gramado vai melhorar, porque na verdade o gramado, conforme vai tendo jogos, ele melhora ainda mais. Porque você acaba descobrindo um defeito, você consegue corrigir, né, adubo, esse momento de chuva, vai regularizando o campo, nós estamos usando o campo. Então, a tendência ainda é ele melhorar ainda mais. Visivelmente ele é bonito, mas ainda tem algumas coisas que ele pode ainda e vai melhorar, né? Mas parou com aquela coisa de choveu, não pode jogar, não, está funcionando ali a drenagem e tudo, né? Então a gente já deu um passo referente a isso. E tem favorecido vocês também, porque a gente viu que o Craque não é um time de imposição física, também tem posição física, mas é um time muito tático, né? Um time muito técnico. A qualidade do gramado tem ajudado também nessa boa campanha em casa? Eu não treino lá. As pessoas, eu vi até o Guto numa entrevista, ele comentou, mas óbvio, todo mundo imagina isso, mas eu não treino lá justamente para preservar o gramado para os jogos, para receber os nossos adversários, receber os outros times. Como eu sempre falei, não tem inimigos, nós não temos inimigos, nós temos às vezes adversários. Ontem eu perdi para o Atlético, parabéns ao Atlético, não são meus inimigos. Ontem a gente se enfrentou, diferente. E assim eu quero que seja com todos os outros clubes, que a torcida consiga sentar um do lado do outro. A gente tem que começar a mudar um pouquinho nossa cabeça nesse sentido. Então eu vou jogar contra o Goiás, quero vencer o Guto, mas é um prazer jogar contra ele. Ele não é meu inimigo, ele está sendo adversário naquele momento. Nossa classe tem que ser mais unida, inclusive. Então eu tento ter uma boa relação com todos os técnicos, não tem problema com nenhum, graças a Deus. Mas o diferencial do Craque, eu acho que foi essa amizade. Está aqui o Leo viu comigo hoje, que é o motivo de eu estar em Catalão, né? Partiu daí minha contratação, ele com o seu Adib. E a gente montou em conjunto.
Então tem atletas que ele indicou, mas eu tive que avaliar para dar o aval, assim como eu indiquei. Então, na verdade, não tem quem indica. É passar por mim, por ele, pelo Adib. Gostamos? Qual a característica, por exemplo, do Nilo que ele estava? O Nilo é bom na bola aérea e canhoto. Não tem tanta velocidade. Então vamos atrás de um outro zagueiro que tem velocidade. Que compense essa deficiência. Isso foi a montagem do elenco. A montagem do elenco foi nesse sentido. E aí, como a gente não treina nosso gramado, todo mundo acha, é porque lá eles treinam lá. Não, a gente faz, às vezes, uma bola parada, mas o campo do dia a dia não, porque senão eu vou estragar o campo. E esse entrosamento foi pela pré-temporada e uma coisa que ajudou foi alguns atletas, né, que já tinham trabalhado comigo. Pelo menos uns 8 aí já tinham jogado comigo. Então eles já sabem meu método. Então isso aí a gente larga na frente, porque a dificuldade de futebol hoje é você dar esse conjunto. Isso demora. E o futebol brasileiro não tem paciência para isso. Então foi o que eu passei por isso. Deixa eu trazer atletas que já trabalharam comigo, porque é mais fácil. Os outros, já entende já a sua visão, os outros sua entram, filosofia. Né? A roda já está girando, já está andando, então os outros vão entrar, porque um vai falar, pô, ele trabalha assim, ele é assim, e aí me ajuda isso dentro do campo. Então isso aí foi, e eu também contratamos atletas que já tinham jogado e tinham ido bem no craque, para entender cidade, família. Aí os atletas jogaram comigo e não jogou no craque, o outro que já jogou no craque, e um ajudou toque, e funciona assim o extracampo, porque a gente confunde, os atletas passam em 25% do tempo deles comigo, os outros 75% que é o que eu tenho que cuidar. E aí as pessoas não sabem como que a cidade recebe, se o cara está com o filho no colégio. Então a gente tem que também dar uma olhadinha nisso. O jogador de futebol é um ser humano, né? Tem esses outros pontos. Então eu me atentei a isso também para que a gente pudesse ter realmente... não você ter jogado futebol facilita nesse relacionamento, no conhecimento, que o futebol não se resume só ali. Você acha que é só o jogo, tem toda uma situação. Tem uma certa confusão, Como né? é que o cara treina com o filho dele mal? Não sabe se está longe da cidade. Às vezes o cara, a rede de apoio dele é a mãe, tá no a hotel. sogra, está em outra cidade. Como é que o cara faz com o filho? Se bem que a sogra em outra cidade até tranquiliza Ajuda, mais, né? Ajuda bastante, dá uma relaxada no jogador, né? Mas tem Aí não é problema. Boa, Thiago. Dentro da linha das suas perguntas, vocês começaram a treinar quantos dias antes da estreia? Porque o entrosamento ele é visível, ele é notório. Na verdade, foi assim, tem uma coisa, eu vou usar a palavra discutir, mas não quero levar esse ponto. Eu discuti muito com o Leo Viu. Vocês conversaram muito. Mas discutiu, porque assim, a gente tem uma boa amizade, mas que eu não concordava, mas na vida tem hora que existe o ideal e o real, né? Eu tive que ir pro real, porque o ideal seria me apresentar dia 25 de novembro. Mas infelizmente, por alguns outros pontos, nós não conseguimos. Então, a gente já estava desde 1º de novembro, mais ou menos, já palavrado. E aí, como não ia conseguir, o treino começou dia 20 de novembro, se eu não me engano, por remoto, trabalho remoto, para eles terem uma carga física. Então a gente fazia, isso foi difícil, porque tinha que filmar eles na balança, eles treinando, a gente monitorando isso, eu com a comissão técnica, num grupo, eles tendo que toda semana lá mostrar o peso e completar a carga. O meu preparador físico tinha que fazer, por enquanto, exercício de academia, tinha que filmar como que era o exercício feito, tudo isso para quê? Para a hora que chegasse o dia 12 de dezembro, não tinha que dar mais uma carga física. Eles já tinham feito a carga física. Então, do dia 12 que se apresentou até o dia da estreia, todos os dias foram bola. Todos os dias com bola, para poder dar esse entrosamento. Então, na verdade, a gente fez 3 semanas de trabalho remoto. E aí, o restante foi já o presencial. Tiagão, depois da sua 12h22 da tarde agora, o futebol da Band News, recebendo hoje aqui o nosso grande Massaro, Paulo Massaro, né, ex-treinador de várias equipes do futebol paulista, jogou na equipe do Atlético também, estava naquele time do Bira que eu contei ano passado. O Bira acabou com a equipe do Atlético lá no estádio Jonas Duarte. 3 gols do Bira, pimba, gol, pimba, gol, pimba, Napolina. gol. A Napolina. Napolina é um meia. show de futebol. Meia, o Bira meia, bom meia. Aí a imprensa, acabou, a Napolina na final. Ele é da minha cidade, Ribeirão Preto. O Bira? É que isso aí chama de Bira, eu chamo de Birinha. Birinha, né? Tem uma história boa dele. O Birinha arrebentou com vocês lá no jogo de Anápolis. Aí veio aqui pro estádio Serra Dourada. Povo, atleta tá fora, atleta tá fora. Esse Massaro virou o capeta, o cão chupando mangue, gol do Atlético, gol do Atlético. Foi 5, né, Massaro? 5-1. E engraçado que o primeiro tempo... ele Fora o baile, né? Acabou 1-1. Foi 1-1. 1-1. Aí o Arthur Neto entrou no vestiário daquele jeito vermelho. Ele ficava vermelho, mais que eu. Vocês comeram frango no dia? Rapaz, eu não lembro. Eu lembro que a gente estava tão desesperado, porque foi uma semana tão difícil. E a gente incomodado com a fita lá que eu contei, que o Atos mandava a gente ouvir, do Cleir falando. E aí deu esse primeiro tempo, o Arthur entrou vermelho, aí eu olhei pro Dida. E a gente estava com tranquilidade, sabia que ia vencer o jogo, mas lógico que o placar muda. Mas eu acho que ele entrou daquele jeito, ele não sabia o que ele falava, porque ele não podia nem dar dura, porque não estava mal. Mas também não podia alisar, então ele ficou naquela assim, aí um olhou pro outro. Tranquilo, senhor, bora, vamos lá. Entendemos. Pode ficar cegado. 5-1. 12h23 hoje, ele é técnico do Craque, que faz uma campanha maravilhosa, talvez a grande força do interior goiano,
desse Campeonato Goiano de 2023. O debate das feras é um oferecimento de Uritintas, pintando as cores da vida. Ferrobras, a sua fornecedora de aço em Goiás. Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. O Windowblue exige original, recursos e imitações. E Bater Shop. Bateria Bosch parece 10, Blazer EcoSport, 24 meses de garantia, só R$310 à vista. A base de troca com entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, ligou, pediu, chegou, 3295-2525. Massaro, boa tarde, né, primeiramente. O craque em 2004 foi campeão goiano. Surpreendeu a todos. Eu que o diga, porque sofri lá na final e o craque fez por merecer. Todos os anos, quando começa o campeonato goiano, lógico que as primeiras, sempre todo mundo coloca as grandes forças, os times da capital para se tornarem campeão. Você enfrentou todos os três grandes aqui da capital, enfrentou um Anápolis, que é um time também que está bem do interior, mas hoje você já tem uma visão diferente do Campeonato Goiano. Você conhece muito bem esses favoritos, considerados favoritos no início da competição. Em que situação que você vê o craque? Até onde o craque dá para chegar? Pelo que você viu dos seus adversários, dá para sonhar ou dá para buscar o título também? Ou só chegar entre os quatro, talvez uma Copa do Brasil ali, pelo que você viu? E qual o adversário mais difícil você enfrentou até agora? Eu acho que o campeonato ainda, eu estava conversando isso com o Leo, viu, a gente, nas nossas pretensões do campeonato, nossa colocação. Não é segredo para ninguém que a gente almeja aí, está buscando até a quarta colocação, de primeira ao quarto lugar, para ter a vantagem de decidir em casa. Isso é uma meta. Mas a meta inicial, conforme eu já falei aqui outras vezes em entrevistas, é a Copa do Brasil. Mas para chegar à Copa do Brasil, são os 3 primeiros colocados. Então, automaticamente, você está dizendo que você está praticamente fazendo uma final de campeonato. São circunstâncias diferentes, vamos dizer assim, dos grandes, né, das tradições, Vila, Goiás e Atlético. Eu vejo assim, foi uma dificuldade muito grande ontem, mas eu não posso esquecer que eu joguei fora de casa, né? E nós fizemos um jogo pesado, o campo nosso tinha chovido contra o Morrinhos, foi um desgaste grande. E ontem a gente não fez ainda o nosso melhor jogo, nós temos ainda onde evoluir. Dos que a gente enfrentou, quando a gente perde um jogo, é natural que você diga que aquele é o mais difícil. Mas são momentos, né? O Anápolis lá, eu fui com o time misto quando nós perdemos. Mas perdemos, não tenho o que falar, não é desculpa. Mas hoje eu não consigo dizer ao certo, porque a gente tem um adversário difícil e eficiente, que é o Aparecidense. Então ainda eu não consigo dar esse parecer meu, porque eu acho que tem muita coisa para acontecer. Agora começam muitas lesões, nós passamos aí, bem dizer, metade do campeonato. A gente vai ver quem se preparou realmente, né, adequadamente para essa sequência. Não é todo mundo que tem um elenco muito grande. Não tem folga o campeonato, está sendo um campeonato assim, até muito agressivo. Porque é quarto domingo, não dá tempo de você às vezes recuperar, respirar. Então você tem que ter uma rodagem no elenco. Então assim, hoje, devido à derrota de ontem, nós podemos falar que o Atlético foi um dos favoritos mais fortes. Porém, eu vejo uma coisa assim, eu não sei muito onde o Atlético ainda pode evoluir. Eu acho que até o jogo de ontem foi o máximo, pelo que eu vi. Então, para nós foi o melhor jogo do Atlético até agora. Então, das análises que fiz, que eu fiz os jogos anteriores, ontem ele foi o que ele errou menos, teve mais postura. Então você vê que ele jogou realmente com a força máxima, ele encarou como uma final. Na verdade, isso eu fico feliz, porque isso mostra o respeito que o craque adquiriu dentro do campeonato. Mas o craque adquiriu esse respeito não por ser bicampeão. O craque adquiriu esse respeito pela forma que vem jogando, né? E a gente também respeita todos os outros. O que eu estou querendo dizer assim, o Vila ainda não atingiu o auge dele. Então, você ainda vê o Vila com potencial de crescimento? Muito. Reformulação de elenco, tem grandes jogadores, um time Dos de Série times da B. capital, Massaro, que você pegou, qual foi o mais fraco? Dos três da capital. Eu não posso dizer mais fraco. Talvez o jogo que mais te encaixou... deu menos dor de cabeça? Foi o Vila. O Vila. Também foi em casa, mas você vê um Goiás... Você teve mais perto da vitória. Foi, e o Goiás foi muito aberto o jogo. E ontem com o Atlético foi um bom jogo, mas ontem... Mas foi um jogaço, né? Foi. Ontem, eu acho que o do Goiás para mim foi o melhor jogo do campeonato até então, pra ser bem sincero. Uma opinião. Mas assim, o que eu quero dizer de ontem... a gente não pode... Se aquilo foi o máximo do Atlético, a gente não pode dizer que o Vila ou o Goiás, ou até mesmo o Anápolis... Quem disse que esses times ainda estão em evolução também, assim como o craque? Quem disse que o máximo não pode ultrapassar o que o Atlético apresentou ontem? É isso que eu estou querendo dizer, não estou falando mal, você entende minha colocação. Sim. Aquilo, teoricamente, foi o máximo do Atlético até agora, certo? Eu não sei se ele consegue evoluir mais que aquilo, até porque ele é líder do campeonato desde praticamente a primeira rodada, então ele atingiu um nível. Papo-se muito cedo. E aí, os outros times ainda não. Então, talvez os outros times possam nem chegar perto do Atlético, mas se você pensar em termos de evolução... O Vila, por ser Série B, todo mundo espera. E tem atletas para isso.
para essa evolução. O próprio Goiás, né, tem atletas de Série A, né, que a gente já conhece. Então, a margem de evolução ainda não dá para dimensionar. Ela pode ser muito maior e ultrapassar o Atlético. Então, eu vejo ainda assim, ontem meu time fez um jogo que eu particularmente não gostei. Em termos de disposição tática, em termos de ter humildade para marcar, baixar numa linha 2, isso eu não posso reclamar dos meninos nunca. Eu gosto de ver, orgulhoso pelo tanto que eles correram, como eles se prontificaram. Mas eu senti falta da minha posse de bola no setor ofensivo. Eu acho que ali a gente trabalhou pouco a bola. A gente chegava e finalizava. Não que eu não queria finalização, mas eu acho que eu poderia ter trocado um pouco mais de passe, descansado um pouco mais com a bola. Ter sido menos intenso. Mas eu acho Tem mais posse de bola. mais posse de bola no nosso campo ofensivo. E aí a gente envolveria mais o Atlético, porque toda vez que a gente conseguiu triangular, a gente envolveu bem o Atlético. Uma coisa que eu vou falar, assim, não é defendendo o meu atleta, e muito menos querendo justificar uma derrota, longe disso. Mas nós demoramos um pouco a se adaptar ao campo. Assim como o Goiás teve um problema de adaptação lá no nosso campo. É natural isso. A bola estava muito rápida. E até a gente dominar, ter o controle dela, ela estava muito viva. A gente demorou um pouco a entender isso. Tô te falar que às vezes até o jogo todo. Tem atletas que não pegou o ritmo do campo. Isso daí faz um pouco de diferença. Talvez até pela desenvoltura da minha equipe em si. Mas nós vamos tem que estar preparado para isso. Mas eu acho ainda, eu tenho certeza, que a gente tem margem de evolução, pode crescer nesse aspecto, até porque eu detectei algumas coisas do jogo de ontem, que isso sirva de lição, e foi no momento bom, porque ainda tem grandes partidas, acredito muito na nossa classificação, né? E a gente vai precisar utilizar desses erros para melhoria e crescimento. Então, assim, dentro do que eu estou vendo, ainda eu vejo outros times aí com margem de crescimento muito grande. O próprio Vila, que eu acho que é o que tem mais a se desenvolver, e isso pode assustar, ter uma grande torcida. Então eu vejo ainda um campeonato muito, mas muito aberto. 12h30 da tarde agora, debate das feras, oferecimento Estrela Galícia, cerveja incomparável, serviços hidráulicos Vedacil de Goiás para todo o Brasil, acesse vedacil.com.br, Center Pisos, verdadeira passarela de preços baixos e Provenda. Acesse o site e pegue mais informações sobre a grande oportunidade de 2023. Blue Life, condomínios, clube para você, 2 quartos, área para churrasco, academia, ar-condicionado, piscina climatizada e muito mais. Provenda.com.br. Gerdazer Paulo, dia hoje com convidados especiais, né? Há pouco Edmil Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, e agora o Massaro, que faz um trabalho diferenciado, né? Mais estudioso. 12h32. Isso é muito bom, né? Poder falar com os personagens do futebol. Primeiro quero parabenizar o Massaro pelo trabalho. Achei o time dele organizado. É um time que tem hora que marca em bloco alto, tem hora que marca em bloco médio, quando precisa também marca lá em bloco baixo. Achei contra o Goiás um time muito corajoso, porque você se atirar ao ataque, como o craque se atirou quando estava 3-1, você pode chegar ao empate, como chegou, mas você também corria risco de tomar uma goleada dentro de casa, que era uma situação muito complicada, né? Ser goleado dentro de casa é algo depois difícil de digerir, e ele teve coragem de colocar o time dele para cima. Mas o craque tem esse ano um calendário de ano inteiro, né? O craque está na Série D do Campeonato Brasileiro. Massaro, é lógico que você falou dos objetivos aí no Campeonato Goiano, mas o que você ouviu do pessoal lá de Catalão, o craque tem a intenção de passar a ser esse time de ano inteiro, deixar de ser essa equipe de verão? Qual que é o projeto do craque visando a Série D do Campeonato Brasileiro? Boa tarde, obrigado pelas palavras, fiquei muito contente de você ter entendido, né? Porque poucas pessoas às vezes entendem isso, de quando a gente marca em bloco alto, ou bloco médio, ou até mesmo um bloco mais baixo. Quando a gente às vezes fala isso, as pessoas, né, fiquem sem entender o porquê que a gente faz. Fiquei muito contente por essa análise. Realmente é isso mesmo, a gente não vai conseguir fazer 90 minutos de bloco alto. A gente necessita ter algumas variações. E quando as pessoas enxergam o nosso trabalho, isso é motivo de a gente ficar feliz, né? Porque quer dizer que quando a gente vem, pega os nossos grupos, os 11 atletas que vão iniciar, e a gente explica, e aí consegue, né, lá do campo passar uma visão realmente dessa organização, isso mostra que o craque, não vou dizer que é o caminho certo, porque eu não posso dizer que o meu método é o certo, mas pelo menos eles estão entendendo o meu método, estão conseguindo demonstrar. E aí eu acho que a tabela por si só vem mostrando coisas boas. Mas sobre isso do craque, eu vou até deixar o Leovil responder, mas eu vou falar uma coisa que eu conversei com a Adib ontem. Há muitos anos que eu não voltava na Cioli. Até agradecer o carinho da torcida, eu fiquei muito contente ontem, muito feliz. Desde 2006 que eu não voltava a pisar no gramado da Cioli.
E tá lindo, né? Muito bacana. Isso aí, eu fico feliz pelo futebol goiano em si por ver essa evolução. Esse crescimento, né? Não, muito bacana. E a gente entrou no vestiário, o Adib brincou, falou, só a gente ganhar jogos que eu for fazer isso aqui lá. Porque na verdade já existe um projeto, o Adib vai fazer mais reformas ainda na Arena Rifert. O Genervino da Fonseca vai ter muitas modernizações. Hein? E a gente brincando disso, eu falei para ele, seu Adib, eu ouvi o estado do lado e falei, o senhor está mais é que certo, não é só questão de ganhar jogo, não. O senhor vai reformar aquilo para quê? Só para a gente ter um campeonato estadual? Então, assim, o craque não pode ter apenas um campeonato estadual. Pela torcida que tem, pela história que tem, o craque necessita, no mínimo, estar na Série C. Você fala, mas Série B? Não. Série C, aí vai depender do investimento, do planejamento, de qual estrutura vai se ter, para ver se você vai querer galgar um degrau a mais. Mas inicialmente hoje, pela torcida, pela história, por tudo que tem a cidade, no mínimo nós temos que ter calendário. Então a Série C é uma realidade, né, nesse sentido. Então a gente, pelo menos, né, a conversa que tive com eles, mas eu acho que vou deixar o Leovil falar que é melhor nesse sentido, mas eu como hoje treinador do craque, e você vai pegando o laço com a cidade e com o time, você acaba virando até um torcedor, você quer o melhor para o time. Eu acho que é inadmissível a gente não pensar numa Série C. Muito bem, 12h36 da tarde, deixa eu pegar uma palavrinha aqui também do supervisor de futebol, o Leovil, e essa pergunta aqui é para os dois, para o Leovil e também para o Massaro. Leovil, qual que é o peso, né, de uma equipe do tamanho do craque, uma equipe do interior goiano, de uma cidade gigantesca, né? O que influencia você ter uma figura histórica como o Adib Elias, que é um cara que é apaixonado no clube, é apaixonado na cidade, é o maior prefeito da história de Catalão, um dos maiores prefeitos da história do Brasil, é um dos maiores líderes políticos também do Centro-Oeste brasileiro, e é um cara que vai no jogo, vai no vestiário, tá ali torcendo, tá ali sofrendo, se precisar planta uma muda de grama, é um cara apaixonado. O craque com o Adib é um. O Adib é um time fraco, um time que não tem força, que não tem ajuda, que não tem nada. Qual que é o peso do Adib Elias para essa construção do craque de Catalão em 2023? Boa tarde, seja bem-vindo a Band News. Muito boa tarde a todos, prazer estar participando dessa roda de conversa aqui, muito bacana. Eu sou suspeito de falar do Adib, né, porque até convivo mais do que o craque, sou secretário dele já por 10 anos, 12 anos. Então, assim, em termo político, nosso maior líder, né, isso é inquestionável, tanto que é prefeito pela 4ª vez. E não é somente o craque que é um com o Adib, a cidade de Catalão é outra com o Adib. E em se tratando de craque, o que é o interessante? Ali, a nossa diretoria é composta por pessoas que trabalham voluntariamente. Não tem ninguém que tem recebimento nenhum. Tudo ali é por amor, é por paixão. E o craque, para nós, de Catalão, é uma religião. Aquilo ali é assim, não tem nem como se explicar. E o Adib, ele incorpora muito isso, passa isso muito pra gente, sabe? Ele realmente gosta de viver o dia a dia. Claro que a prefeitura é muito grande, tem as suas obrigações, mas ele tira ali um tempinho, ele chega no finalzinho do treino, ele vai cedo lá no recreativo, ele entra no vestiário, ele vai no hotel. Então, assim, realmente é o nosso maior exemplo, né? E em se tratando das nossas pretensões para esse ano, até respondendo a pergunta do amigo, a gente não escondeu de ninguém que o principal objetivo do ano é realmente o acesso para a Série C. E uma coisa depende da outra. Para a gente chegar lá bem, nós precisamos de um Goiânia equilibrado, para a gente ter uma base para disputar a Série D com qualidade. Mas o nosso time é um time que foi escolhido a dedo, jogador por jogadores, seja as indicações do Massaro, sejam as nossas. Você pode analisar que o nosso time, apesar de enxuto, vamos dizer assim, acho que 26 jogadores, mas nós temos praticamente 2 peças por posição de quase a mesma qualidade. Quando se tem a troca, não destoa o time. Isso é importante demais, sabe? Mas é isso, eu acho que a gente tá vivendo aí um campeonato de excelência, né? Perdemos ontem num detalhe, se tivéssemos ganhado, hoje estaríamos aqui conversando na liderança do campeonato. Chegamos, né, acima da metade da tabela, temos aí 4 confrontos duríssimos, a começar agora domingo contra a Aparecidense, mas a cabeça tá boa, é levantar a cabeça. Ontem perdemos para um gigante do Campeonato Brasileiro, né? Tá na Série B, eu imagino, que por ter um elenco enxuto... Semifinalista da Sul-Americana. E da Copa do Brasil, né? E não fez um campeonato, não mereceu cair. Eu vi alguns jogos do Atlético, não mereceu. Ficaram times piores do que o Atlético na Série A, mas isso é da bola. Do jeito que bateu, vai subir esse ano, eu acredito com facilidade também. Mas é isso. É confiar no trabalho do Paulo Massaro, que é um amigo meu pessoal. A terceira passagem dele pelo craque, teve em 2009, acho que
como jogador, mas logo se lesionou, nem teve como jogar. Não, já cheguei machucado. Já chegou, ficou só lá tratando lá. O Tim conhece Nós disso. só Eu fui usar o clube, eu assumo. Aí em 2015 ele volta como auxiliar do Júlio Sérgio, né? Ficou 2 anos conosco. Saiu, viveu outras experiências, adquiriu extrema experiência, não só como jogador, mas como treineiro. E aí, a gente sempre, quando a gente ia formular as equipes, sempre eu e o Adib. E o Massaro, esse aqui a gente não conhece. Não, vamos ligar para o Massaro, ele conhece. E a gente começou a usar o Massaro durante 6 anos, à distância. Chegou agora, eu falei, Adib, será que não é a hora de trazer o Massaro? Eu acho que está pronto. Acho que era Covid, E era assim, home office que eu trabalhava. Como é meu irmão, Antes da pandemia. e como é meu irmão, assim, de dentro da minha casa, eu sabia da vontade que ele tinha de estar no craque. Eu sabia. Mas tinha que vir pronto. Não adiantava vir anos passados. Aí passou por Santa Cruz, passou por uma série de times, por uma série de experiências que incorporaram o Massaro, que vem aqui trazer uma estabilidade, uma confiança muito grande para nós. Um trabalho vem sendo muito bem executado. Muito bem. Massaro, e o peso do Adib? Eu acho que não tem no Brasil um prefeito que se interesse tanto pela cidade e pelo futebol como ele, né? Tem gente que fala, a prefeitura tem outras coisas para cuidar. Futebol também, é um assunto de política pública, né? Tira a gente das drogas, cria um ambiente de bairrismo violento na cidade. Eu nunca vi uma cidade que ama tanto o clube, nem Tumbiara. Tumbiara tem muito vilanovense, tem muito atleticano, muito flamenguista. Catalão, você pega 3, 4% da população que torce para time da capital, o resto é craque. O povo lá é craque, o povo é apaixonado do craque. Por não ter, às vezes, o calendário, você pode perguntar para um cara assim, você torce para quem? Craque. E aí depois, não, aí na capital eu gosto de tal. Ele pode Gosto, falar assim, mas o time dele é o craque. Mas é que o craque às vezes fica sem calendário, ele tem que torcer também, né? Não podemos... Senão só torce 3 mas meses. tem que ser justo. Agora, começa a ter calendário para você Tem ver. que ter uma diversão pro ano todo. Então, assim, o senhor Adib, para mim, na verdade, ele é um amigo. Eu sempre brinco, para muitos ele é o prefeito da cidade, né? Mas para mim ele é um amigo, porque eu conheci ele como amigo. Quando eu tive essa passagem em 2009, eu vim, na verdade eu estava machucado do joelho. Eu liguei para ele e falei, tô com uma lesão, já fiz cirurgia, tu tem 5 meses, eu não tem mais que eu tratar. Eu preciso treinar com um grupo. Ele sempre tentava me ligar. Toda vez, desde a época que eu joguei no Atlético, ele sempre me ligava, eu já estava sempre empregado, nunca consegui ter um contrato com o craque. Falei, o senhor me desculpe, eu sei que eu sempre neguei, mas nunca neguei para ficar em casa. O senhor me ligava, às vezes eu já estava empregado. Mas isso, eu queria, e agora vou te pedir um favor. Eu estou precisando treinar com o grupo. Se o senhor me deixar treinar, se eu tiver em condições, se o senhor quiser me usar, o senhor não precisa me pagar salário, não. Eu termino o Campeonato Goiano para você de graça, sem problema nenhum. O senhor me dá uma mão agora. Se o senhor não puder, eu também vou entender. Ele falou, não, pode vir. Me pôs para morar no hotel, me deu toda a situação, e eu fiquei treinando um mês. Aí eu tive uma proposta do Uberlândia com o Evair. Aí eu falei para ele, eu tenho com uma proposta, mas eu tenho que ser homem com o senhor. O senhor vai me usar? Porque se o senhor não for me usar, não tem problema. Aí eu vou, mas se o senhor for me usar, eu fico aqui. Aí ele foi conversar com o finado Ney da Mata. O Ney da Mata falou, não, pode ir, Massaro, eu vou Falamos hoje segurar dele, né, Lojinha? Falamos do Ney hoje, ele foi meu treinador no Trabalhei Ipatinga. com ele no... Aí eu peguei, acabei, né, agradeci. Morreu de Covid, né? E assim, foi esse o meu contato naquela época. Então o senhor Adib sempre foi meu amigo, e a gente bate papo direto. Mas eu acho que eu tenho que usar ele como exemplo. Ele liga todo dia de manhã para mim, quando ele não vai no treino. Ele faz aquela ronda. Ele é igual o Íris, acorda 4h30 da manhã, 3h30. O Íris era 3h30, Só tava ligando que pra secretária. 11 Acorda, filho. 11h30 da noite ele acaba com a dieta do ser humano. Ele quer jantar. Mas eu brinco, mas é o jeito dele saber o resumo do dia, se precisa de alguma coisa. Então ele está sempre ligando, precisa de alguma coisa, como é que foi? Tá tudo bem? Então tá bom. Mas até dentro dessa da colocação que vocês falaram aqui, a gente pode esperar, aí pelo que está falando o Adib, né, por vocês estão falando tudo dele, a gente pode esperar um craque ainda mais forte no brasileiro, Léo? Com certeza, com certeza. O Adib, como o Massaro estava falando assim sobre a rotina dele, ele é realmente o primeiro a acordar e o último a dormir, tanto da prefeitura quanto do craque. E uma coisa que é dele, e isso é muito importante no futebol, e eu acho que na verdade, uma exceção na grande maioria dos clubes, eu digo de todas as séries, que é ser pontual com pagamentos, com vencimento de jogadores, salários. Em Catalão não se paga em dia, lá se paga antecipado. A gente não espera dar os 30 dias. Geralmente ele acerta com 4, 5 dias antes de vencer o mês. Não fica falando, senão o veterinário vai ficar mandando Não, currículo. mas isso é bom, sabe? E é bom. Não tem? Lá tem, você acredita? E de fato, Você viu isso no futebol, Marginho? Eu vi poucas vezes. e de fato o que o craque é um com a Adib e outro sem ele, conosco, isso é verdadeiro. E nós não estamos escondendo de ninguém a nossa pretensão, né? O nosso principal objetivo do ano, que é realmente esse acesso. Então não tenham dúvidas
que acabando o Goiano, a gente está, né, fazendo avaliações, já estamos conversando com os jogadores também, porque, né, a gente já tem que sair antecipadamente nesse ponto, mas a gente vai reforçar sim o nosso time, né, ver o que ficou falha aí nesse Goiano, para a gente chegar bem encorpado aí para essa Série D. Só tirar uma dúvida aqui, o craque hoje é uma SAF ou não? Não. A Rifertil não comprou, é uma parceira. Sim, é uma parceira. O Lucas é um grande empresário, apaixonado no craque, que realmente ele nos ajudou com aquela cobertura, né? Acho que foi R$1.400.000 o investimento dele. E ele tem ali o uso do estádio para promover eventos, enfim, acho que por 10 anos. É uma PPP, né? Somente, parceria público-privada. Hoje, o principal patrocinador do craque, quem gera o craque é realmente a prefeitura. 90% dos nossas despesas é feito com dinheiro público. É uma realidade que a gente não quer que fique a vida inteira, mas hoje em dia, em times do interior, se não tem a prefeitura, Tim, não tem futebol. Mas isso é um entretenimento para a cidade. E não é quando só tem os isso. jogos, eles vão e faz ingresso. É um papel da prefeitura também, não é da só isso qualidade não, para a população. E o lazer faz parte Olha a disso. contrapartida. O craque foi o primeiro campeão da Série D, o primeiro vice-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Primeira edição, Sampaio Corrêa do 2012. Pimentinha contra o craque. O craque foi vice-campeão, tinha aquele atacante, esqueci o nome dele, Tico Mineiro. Não, era um outro atacante. Nino Guerreiro. Nino Guerreiro, que foi artilheiro da competição. O craque levou o nome da cidade de Catalão para todo o Brasil. 2007, naquele quadrangular final da Série C. Bahia, Vila, Atlético e craque. O Denis era o goleiro do craque. O craque quase subiu para a Série B, gente, levando o nome da cidade de Catalão para todo o Brasil. Você quer uma divulgação mais barata do que essa? Mais efetiva do que essa? E outra coisa, os atletas que eles estão, eu falo por mim, por exemplo, eu, treinador, eu gasto no comércio, eu tenho que lavar roupa, eu moro num hotel e eu vou na lavanderia. Eu tenho o dia do meu almoço, eu tenho meu jantar, eu abasteço o carro. Tem um barzinho. Para um refrigerante. Eu vou contar para vocês hoje. Massaro, para um refrigerante. Não, eu tô de promessa hoje, inclusive acaba hoje, dia 3. Faz 6 meses que eu não consumo nada de álcool. Sério? Amém. Então, pode perguntar Hoje, o Borginho também. tem que esperar acabar meia-noite, né? O boleto vence até meia-noite. Eu só vou poder dia 4. Vou esperar a volta do jogo de domingo. Mas é verdade, faz 6 meses. Então, assim, mas, por exemplo, o restaurante eu vou na academia. E igual eu tenho os jogadores. Então, querendo ou não, você movimenta também a economia ali. Os jogadores têm que viver, estão com família, o outro vai para o colégio. Então, assim, eu acho que é uma boa troca. E a população respira o futebol nesse sentido. Eles são apaixonados mesmo. Lota o estádio. Então, assim, gera emprego para o cara do bar, o outro que vende ingresso. Querendo ou não, tem a contrapartida nesse sentido. A roda também. gira, né? Agora você disse sobre 2007, que foi um ano também espetacular do craque. A gente teve na Série B por 20 minutos. Na B. B por 20 minutos. O grande problema foi o estádio, né? Vocês jogaram em Uberlândia. Aí eu quero chegar nesse ponto. Ao meu ver, eu não tenho o porquê, né, criticar ou não criticar, mas uma sacanagem gigantesca que fez com o craque. Não tem explicação você jogar uma fase no Genervino, a segunda fase no Genervino, aí quando vai para a terceira fase, não pode mais. Não tem capacidade. Não tem capacidade. Aí você vê jogos na Série B com 2.000 torcedores. Sabe, foi uma sacanagem muito grande e uma série de fatores. Mas assim, realmente, a gente sabe que um divisor de águas, o craque conseguiu acesso para a Série B, aí sim, a gente vai ser independente de poder público. Aí sim nós vamos ter empresários, direito de imagem, conta de TV. Tudo. A gente consegue ser independente nesse sentido, né? Mas assim, é uma experiência que a gente teve no passado negativa, essa cicatriz, ela não passa, cura, né? não. Mas nós vamos conseguir esse ano ter um ano, né, de sorte, nós vamos conseguir esse acesso à Série C, se Deus quiser. 12h47 da tarde, debate das feras, oferecimento Realiza Construtora. Você sonha, a Realiza Construtora faz acontecer. Saga Nissan, quem conhece fica fã. Center Pisos, verdadeira passarela de preços baixos. Aproveite! E também a Setona Cruzeira mais famosa do Brasil, produzida em Goiás há mais de 60 anos. Passaram pra gente encerrar aqui esse bate-papo maravilhoso. Audiência lá em cima, gente. Obrigado aí pela grande audiência. O povo tá gostando aqui da nossa resenha, graças a Deus. A Ana Lívia Dias, nossa produtora, tem um presente pra você na tela do YouTube, Rádio Band News Goiânia. Põe na tela do YouTube aí. Gols do Massaro contra a equipe da Napolina. Meu Deus, agora é relíquia mesmo. Agora eu quero prestar atenção. Olha o Massaro, cabeludinho, rapaz. Cabelo bonito, quente na manteiga. Eu optei por cabelos curtos, é só isso. Olha aí que golaço. Esse foi o 4º gol do time do Atlético ou o 5º? Quinto. Foi o 5º gol, né? 5º gol. Quem que era o goleiro do time da Napolina? Era o Matheus. É, Matheus. Eu tenho um cara. Eu sempre que eu vejo esse vídeo, eu reparo num cara de calça branca aqui. Pra mim é o que eu mais gosto. Ó. Lá no fundo? Olha ele aqui. Olha ali. Olha a alegria do rapaz. Nossa senhora, ele mas vê achou depois, bom. ele vê atrasado. Muito bem, esse daí foi o 5º gol da classificação Obrigado. do Atlético contra a equipe da Napolina. Olha que arrancada bonita, Borginho.
E força- Partiu. Não, e a velocidade do zagueiro, coitado? Eu fiquei com dó, foi do zagueiro, Qualidade, coitado. Ele tomou Macaé, dois boa. cortes. Ele tomou 2. Ele tomou corte de tudo quanto é lado, pô. Nossa E a senhora. gente Aí a hora que você brinca. olhou pro goleiro, você ficou nervoso. Eu falo isso para meus você sabe que é um lado bom? Não é questão de ser bom ou ruim. É que às vezes eu vou mostrar os lances bons para o jogador, né? Mas a gente brinca, mas por que eu falo? Por que eu fiz o gol? Que eu falo para eles? O mais difícil era chegar ali. Depois que chegou ali, eu estou tranquilo. O mais difícil foi chegar ali. Olha o gol pelo Esse aí Paraná pelo também. E aí eu dou um passo mais para dentro, que é onde me deu o ângulo. E aí acho que eu tento passar esse dia a dia também para os atletas, assim, ó. Tem um pouco mais de tranquilidade, mais difícil você fez. Esse outro passo que eu dou à direita é o que me dá o ângulo, que dá dúvida no Matheus. Se eu não dou esse último passo para a direita... Teria fechado o Não, ângulo. é totalmente imprevisível. Meu chute, ele poderia ter Esse tirado. momento dentro da área que o atacante tem que ter calma, né? Agora, quer ver, ó. Agora você que eu virei. ajeita Eu venho melhor, mais um. É porque a hora que eu abrir venho mais no um, ângulo, eu- né? aí ele fica na dúvida dos dois lugares. Mas isso a gente brinca, repara numa coisa hoje em dia, eu fico vendo treinamento. Eu não vejo pessoas trabalharem fundamentos básicos de finalização. Às vezes eu pego o atleta, ele veio do Grêmio. No Santa Cruz aconteceu isso comigo, veio um atleta do Grêmio, forte, alto. Falei, nossa, acertei. Eu não sabia cabecear. Eu falei, mas como assim? Os trabalhos são todos em conjunto, mas eles focam a parte física, mas o gesto técnico não existe mais. Ninguém mais pode fazer finalização. Facãozinho, ninguém faz Não, mais, né? finalização assim, ó, você, a bola e o goleiro. Por que não pode? Porque vai chegar uma hora que é você, a bola e o goleiro. E São aí, situações de jogo. você fazer um situacional assim, mas simples, não, tem que finalizar igual é no jogo. Como que é no jogo? A toda hora com o cara correndo junto, aí a hora que tiver o seu goleiro, você não chuta? Então assim, eu sinto falta disso. Eu acho que a gente tem que reviver algumas coisas, a gente tem que ser moderno. Eu busco essa modernidade, a parte da tecnologia está totalmente agregada ao meu trabalho, um GPS, a parte da fisiologia, eu sou adepto a tudo isso. Mas eu tenho minhas origens também, acho que os antigos também nos ensinam, tem coisas que a gente não pode deixar de fazer, deixar de ter no dia a dia, que o futebol por si só a regra é a mesma, né? Tem coisas que você tem que fazer, então eu sou um cara que eu busco assim, tá treinado na modernidade, né? Alinhado a essas coisas que vêm nos proporcionando dados importantes, mas eu não esqueço minhas origens, principalmente um futebol mais alegre. Essa inclusive é a minha cobrança do jogo de ontem, faltou um pouco mais de alegria no setor ofensivo. 12h50 da tarde agora, vedações, peças, serviços para o teu equipamento óleo hidráulico você tem na Vedacil. As melhores marcas, produtos certificados, serviços especializados. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Orgulho do povo goiano. Window Blue exige original que recusa imitações. Albino Construtora, história de sonhos realizados. 3087-3630. Casarão Goiano, a comida caseira mais gostosa do Brasil. VEC 060 em Cesarina. Vem pro Casarão Goiano. E Simbora Restaurante é 24 horas. Sabor maravilhoso. Avenida C4, Jardim América. Simbora Restaurante Massaro. Último questionamento aqui da minha parte. Qual a sua análise do nível técnico do Campeonato Goiano? A gente tem, por exemplo, os 3 da capital. Tem a Aparecidense com dinheiro bom também. E o Anápolis, que é a grande novidade que a gente não esperava, né? O Anápolis é a grande surpresa do campeonato. Claro que a gente sempre espera alguma coisa boa. E o Anápolis vem surpreendendo com investimento alto. Qual a sua análise até agora do Goianão 2023, tecnicamente falando? Olha, nós não enfrentamos ainda, exceção de Iporá, os clubes, vamos falar que hoje se encontram abaixo da tabela. O Anápolis, ele iniciou mal e teve uma recuperação no campeonato. Iniciou mal também, jogando melhor que o Inhumas, né? Ele perde o jogo sendo superior tecnicamente. Exatamente. E ontem, Ou no finalzinho. Um campo impraticável, né? Não querendo falar mal, mas já falando. Aquele campo lá, né? Não é uma coisa que... Acho que até pro Inhumas é ruim jogar. O Inhumas hoje é o que foi Catalão por muitos anos. Pode ser, mas eu acho Só que o Genervino da Fonseca tinha estrutura, mas né? eu acho que tem uma diferença. Falando Um é do molhado, outro é seco. Estrutura. O do Inhumas eu vi seco, dura, bola viva. Nossa, A bola viva o tempo e aí assim, eu fiquei até assim, é ruim você ver isso. Como que você vai praticar o futebol ali? Eu tô achando muito alto nível, um jogo muito pegado e muito estudado. Você pega, por exemplo, não tem como a gente não ver times Série A, B e C, igual nós estamos falando de Aparecidense, estamos falando de Vila, de Goiás. Olha os representantes do cenário nacional que tem. O Craque na Série D, o próprio Anápolis, né, tem Série D. Tem. Então, assim, olha os calendários, né, dos times. O Iporá também. Então, assim, eu tô vendo muita competitividade, muito difícil, exceção a um ou outro, que eu acho que esse que é um diferencial ainda de talvez outras competições, por exemplo, o Campeonato Paulista. Você tem porque lá tem uma ajuda, né, muito grande, né, da federação, aonde consegue nivelar a parte financeira. É muito maior, né? Porque aqui às vezes você vai pegar um ou outro, talvez não fez. Acho que o próprio Inhumas e o Goiânia que não fez muito investimento nesse sentido, né? Vamos falar assim. Mas nós estamos falando de 12 times, 2 talvez não tenha feito muito investimento, mas não quer dizer que também o jogo vai ser fácil.
Então, assim, eu estou vendo um nível muito alto, muito competitivo. Eu acho que a tendência é só melhorar. Eu falei em uma entrevista um tempo atrás, que acho que cabia não só a mim como treinador, todos os treinadores, fazer um futebol goiano diferente. O ano de 2023 tinha que ser o melhor campeonato goiano de todos os tempos, em termos de gol, em termos de estrutura, em termos de padrão tático, porque hoje em dia o futebol é muito estudado. Então você tem que ter partidas táticas. Partida contra o Goiás, o Guto fazia uma substituição e eu tinha que fazer uma por cima. Aí eu fazia uma outra, ele tinha que fazer uma outra por cima, porque era um jogo estudado, cada substituição... Xadrez. Porque você faz uma, você muda um formato. Se você não corrige aquilo, você dá vantagem para o adversário. Então, aí ele fez uma, eu falei, opa, já deixa eu vou fazer essa para corrigir a dele, eu vou fazer uma para poder ficar na vantagem dele. Isso foi fazendo umas trocas nesse Esse pensamento que você cita aqui, Netinho, Marcelo, mais um estudioso amigo ligado aqui no microfone Band News, é um negócio que a gente precisava, porque a gente tinha aquela visão de jogo. O time da capital ataca. Time do interior reage, né? E a gente vê um Anápolis que propõe jogo. Eu falei pra você, eu vi o jogo da quarta-feira 4-0 pra cima do Galo, pra cima do meu Galo lá no Jonas Duarte. Rapaz, o time do Anápolis joga em cima o tempo todo. O camisa 10 é bom pra caramba. Tem um Gonçalo, tem um Eliezer que tá jogando fino da bola. O craque ontem peitou o Atlético aqui no estádio Antônio Ascioli. Então, assim, chega desse negócio de futebol do interior covarde, né, gente? E é impressionante você falando do Anápolis, ver um jogador com a estatura do Gonçalo. E ele é técnico. Ser técnico. Não, ser tanto que rápido. aquele cara enjoado, ele joga o jogo todo. É uma grande, boa Tem surpresa bola do perdida. campeonato, Gonçalo. É uma grande Lá surpresa, tem né? o Gonçalo, tem o Ariel, né, que é o 10, que é bom jogador, o Eliezer. A gente tá vendo bons times. O Anápolis tem a melhor defesa do campeonato, só tomou 4 gols. Então, às vezes a gente vê os gols que estão fazendo e esquece de analisar um pouco da segurança que eles têm. Leve também a terceira passagem do Luiz Carlos Vinck, lá como É treinador. uma O Vinco sequência, foi né? meu treinador, muito bom treinador. Essa, um cara essa muito evolução bacana. do futebol é bacana de ver, né? Hoje o futebol, como o Massaro falou, ele é muito estudado, né? Ele é muito definido em detalhes ali, essa substituição, o treinador muda o esquema ali durante o jogo, você tem que corrigir o seu para você não ficar na desvantagem. Então é muito bacana você ver esse jogo, não só ali dentro de campo, mas um jogo de pensamento, de ideias. Né? Às vezes você fica ali tentando ouvir o cara tá falando. Porque uma orientação dele, e às vezes eu finjo que eu tô olhando para cá, mas eu tô querendo ouvir, aí não dá. E aí eu falo pro meu auxiliar, o Cridense, né, vocês lembram dele? O Cridense não ouve, eu falo pro Cridense, esse ouvido você não tá ouvindo bem, né? É sério, ele não ouve desse direito. Aí eu falo assim, então vai pra cá, deixa que eu vou tentar ouvir isso. Eu te contei o dia que ele tava com fone de ouvido? Ele só ouve desse, bom, ele pôs o fone de ouvido aqui pra falar com lá em cima, e eu chamei ele, Cridense, porque eu fico mandando ele anotar os lances que acontecem no jogo. Então, conforme acontece o jogo, o Cridense, anota aí. Porque ele vai lá, por exemplo, 8 minutos do segundo tempo, anota, até pra depois a gente fazer o recorde do vídeo. E eu falei com ele, ele não me olhou, não. Aí o jogo, Cridense, eu gritei com ele. Aí eu fiz assim, aí ele falou, tô com o fone no ouvido que eu ouço. Você tira esse fone, nunca mais você usa esse fone, rapaz. Não me olhou. Terminou o nosso debate. Obrigado, menino. Sorte ao craque, sucesso. E que vem aí uma grande temporada de 2023, não apenas com o Campeonato Goiano, mas também, principalmente, na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente quer e precisa de mais um time na terceira divisão. Parabéns para vocês pelo grande trabalho de excelência. E dê um abraço no Adib Elias, o melhor prefeito do interior goiano, sem dúvida alguma. Obrigado, Massaro. Obrigado a todos, aos que ficaram com a gente nos ouvindo, nos prestigiando. Acho que a gente está levando o nome do craque mais uma vez para o estado de Goiás. Enaltecer o nível, né, do Campeonato Goiano, a cobertura também que vocês, né, vem fazendo, assim como outras emissoras também. Acho que a gente tem que lembrar disso, né, porque é uma maneira também de a gente estar divulgando o campeonato em si, que a gente consiga contribuir para o futebol goiano com grandes jogos, né. Obrigado por tudo, estou sempre à disposição e espero realmente que a gente consiga concluir o ano, né, porque a gente tem que planejar hoje também o que vai fazer amanhã, que a gente consiga concluir o ano desse jeito que iniciou, né, com o pé direito, com planejamento assim, sempre atento. E que a gente busque os objetivos não somente para o craque, né, para a cidade de Catalão, mas para o futebol goiano em si.